Nós somos uns hospitais centrais a receber doentes, portanto, nós tratámos aqui vários doentes, alguns deles tiveram complicações cardiovasculares, e, portanto, nós temos acompanhado, obviamente, esses doentes. Portanto, tivemos vários doentes que tiveram complicações cardiovasculares e que necessitaram de intervenção no nosso serviço e pela nossa equipa, nas mais variadas áreas, das alterações rítmicas, implantação de pacemakers, síndromes coronários agudos com necessidade de angioplastia, tromboembolismo pulmonar. Portanto, para além da avaliação que temos feito destes doentes, temos diariamente equipas que vão vigiar estes doentes, nomeadamente aqueles que têm patologia cardiovascular conhecida, e mesmo para despiste de alterações cardiovasculares, quer a sua avaliação clínica, quer a avaliação em termos de meios complementares de diagnóstico. Obviamente que a pandemia teria que ter um impacto em todas as áreas da saúde, uma vez que é algo de novo e que vai ter um impacto em termos globais nas variadas áreas. A área cardiovascular, pelo peso relativo que tem, obviamente teria que ser impactada também. A questão era qual seria o impacto real, depois de se fazer a avaliação inicial de todas as, quer das necessidades que houve, a necessidade que houve de fazer adaptações em termos de funcionamento dos próprios hospitais, quer da reação da população, quer do impacto da própria pandemia em si. Tudo isto veio impactar, no fundo, aquilo que seria aquilo que foi e está a ser ainda o resultado do impacto da pandemia, no caso concreto das doenças cardiovasculares. Nós tivemos aqui vários momentos. Tivemos um momento que foi o momento inicial, que era um momento em que não sabíamos exatamente o que é que iria acontecer. Nós em Portugal tivemos um bocadinho a vantagem de saber o que é que estava a acontecer noutros países. Aqui, concretamente no hospital, nós fizemos um planeamento que me parece bastante adequado em termos de da resposta que fosse necessário dar em função da magnitude que a pandemia teria nas várias áreas. E numa fase inicial houve um período das primeiras semanas em que, de facto, houve uma suspensão da atividade eletiva, ficando apenas a atividade de urgência, de emergência e os cuidados que fosse necessário manter de continuidade. Mas a partir de maio, que foi quando foi suspenso o primeiro estado de emergência, no nosso caso também estabelecemos um plano de recuperação, no fundo, de toda a atividade em termos do funcionamento do departamento, quer da cardiologia, quer da cirurgia cardiotorácica e da cirurgia vascular, de forma a podermos reatar, de certa forma, toda a atividade, inclusive a atividade eletiva. Fizemos isso, obviamente, de acordo com aquilo que eram, inclusive, as indicações em termos das sociedades internacionais e daquilo que era também a recomendação neste capítulo, e de facto tivemos uma capacidade de resposta muito boa, muito adequada, de tal forma que tivemos inclusivamente capacidade de recuperação de listas de espera e, no fundo, darmos resposta àquilo que são as necessidades de uma área crítica. E este é um ponto muito importante, porque sendo as doenças cardiovasculares e representando o peso que têm, número 1, causa mortalidade e morbilidade em todo o mundo, não é só em Portugal, mas aqui no nosso caso concreto, obviamente que estes doentes têm que manter a atividade, ou seja, a atividade, a resposta que as estruturas de saúde têm para estes doentes tem naturalmente de se manter, ou tem de fazer um esforço para que se mantenha e criar, no fundo, um equilíbrio para poder responder àquilo que são as necessidades neste capítulo. O que houve de início, e isso também se observou em todo o mundo, e que teve um impacto nos resultados, foi o medo das pessoas. E, de facto, esse medo traduziu-se no facto das pessoas não virem, ou uma parte significativa da população, com problemas agudos, não vir à emergência, não ativar a emergência médica e não vir ao hospital na altura certa. Isso, de facto, teve resultados complicados. Nós já temos dados a nível global, inclusive em Portugal, tivemos um decréscimo nessa altura, cerca de para metade, nomeadamente das angioplastias primárias, que é a forma que nós temos de tratar de forma mais adequada e atempada o infarto do miocárdio. E o que aconteceu foi as pessoas ou não virem, ou virem já numa fase muito tardia, com complicações resultantes, no fundo, da evolução da doença, que poderia ter sido tratada numa fase inicial e não o foi. Isto, de facto, foi um problema, continua a ser um pouquinho, embora menos do que na fase inicial, e, como digo, este é um problema geral,
tanto que mobilizou as sociedades científicas, a sociedade médica, e temos feito um esforço nesse sentido para tranquilizar a população e, no fundo, transmitir esta mensagem à população da importância de, se existe um problema agudo, esse problema ser rapidamente tratado, as pessoas não terem medo de vir aos hospitais. Os hospitais neste momento estão perfeitamente adaptados para poderem responder a qualquer situação, Covid ou não Covid, e é importante, sobretudo as situações em que temos capacidade de poder ter uma intervenção atempada e que isso vai condicionar todo o prognóstico futuro dessa pessoa, de as pessoas virem na altura própria para poderem ser tratadas de forma adequada. Foi considerado que a área cardiovascular era uma área também considerada prioritária e, portanto, nesse sentido mantivemos toda a atividade. Os nossos recursos humanos foram, na parte médica, foram perfeitamente adaptados em relação àquilo que eram as necessidades. Houve alguma dificuldade na parte da enfermagem, é verdade. Tem havido aqui um esforço também grande por parte das equipas de enfermagem de manterem o número adequado de recursos humanos, nomeadamente em termos de áreas mais diferenciadas, como o bloco operatório, as unidades de cuidados intensivos, mas temos conseguido manter uma atividade bastante razoável e bastante adequada para aquilo que são as necessidades. Há, aliás, aqui uma segunda pandemia, que é a pandemia da desinformação, e tem sido terrível as chamadas fake news e todos estes movimentos que são, eu diria, criminosos, uma vez que isso pode ter consequências na saúde pública e na saúde das pessoas, e de facto houve várias notícias alarmistas em relação a alguns fármacos ou algumas coisas que as pessoas estavam a fazer e que faziam ou não faziam, e isso criou alguma instabilidade na população, a uma certa altura que até havia questões com alguma base científica, em que havia alguma dúvida, por exemplo, de início, se os antagonistas do enzima de conversão da angiotensina ou dos receptores da angiotensina poderiam ou não influenciar a infecciosidade e a resposta, no fundo, em termos se o doente fosse infectado, uma vez que o vírus, como sabemos, vai se ligar ao receptor, o chamado ACE2. E depois verificou-se, e foram feitos vários estudos nesse sentido, que não. E, portanto, isso foi rapidamente passado também para a comunidade e procurou-se tranquilizar, mas houve ali um período em que as pessoas andavam muito hesitantes, ou pessoas inclusive pararam a medicação, mesmo contra as nossas indicações de que não deveriam parar até termos informações mais robustas, e depois, quando as tivemos, passámos também de forma que isso atingisse a população para evitar suspensões de medicação, etc. Os doentes cardiovasculares têm maior probabilidade de desenvolver a doença. E quando desenvolvem a doença, também sabemos que podem ter uma maior probabilidade não só de ter uma doença mais grave, em termos de próprias alterações secundárias à doença, como esta doença viral vai afetar em particular a doença sistémica. Hoje em dia já sabemos, envolve todos os órgãos, ou pode envolver todos os órgãos, mas tem uma apetência também particular, quer para o coração em si e para as células miocárdicas, quer para o endotélio, para as células endoteliais, que revestem no fundo todo o nosso sistema arterial, e sabemos que uma das complicações é precisamente uma endotelite, portanto uma infecção, digamos assim, das células endoteliais, e que é um dos mecanismos fisiopatológicos para desencadear algumas das alterações que observamos nestes doentes, desde as alterações ao nível de potenciar síndromes coronários agudos, de potenciar fenómenos protrombóticos, de criar inclusivamente, em termos da resposta, nomeadamente daquela que é a tempestade de citoquinas que vemos em alguns doentes, isso ser também o resultado de alterações a nível da função endotelial, da alteração do próprio endotélio, que favorece este tipo de alterações. E, portanto, esse foi um ponto que também foi verificado muito precocemente. Desde logo, os colegas chineses publicaram, numa fase muito inicial, que tinham até cerca de entre 30% a 50% de comorbidades cardiovasculares nos doentes que tinham sido infectados por SARS-CoV-2, mesmo nas fases iniciais, e têm sido depois, a partir daí, várias séries que têm vindo a ser publicadas sobre alterações secundárias, alterações cardiovasculares secundárias à infecção. E, portanto, é por isso que temos aqui, por um lado, complicações diretas do vírus, em relação ao sistema cardiovascular, e temos complicações indiretas resultantes da pandemia, um pouco o que falávamos há bocado, que, em consequência da pandemia, terem havido um agravamento de condições cardiovasculares por não ter havido, digamos, o acesso adequado, sobretudo pelo tal medo que foi criado
na fase inicial também por alguma suspensão da atividade eletiva, mas acima de tudo pelo medo que as pessoas tinham de vir aos hospitais. E, portanto, esta combinação levou, obviamente, a que houvesse um excesso de mortalidade nestes grupos de doentes, que também está documentado já existem várias publicações que demonstraram, por exemplo, triplicar a mortalidade por infarto agudo de miocárdio. Há um estudo italiano feitos primeiros a mostrar isto, mas outros estudos já têm mostrado o mesmo, e haver um excesso de mortalidade de causa cardiovascular por estas múltiplas razões. Conseguiu-se, num período recorde, uma vacina para esta situação que é absolutamente extraordinária. Portanto, isso é uma conquista da ciência. E a mensagem que tem que ser veiculada é, portanto, esta conquista temos que a aproveitar e agarrá-la com tudo o que pudermos. E, portanto, a vacinação, na minha opinião, deve ser uma prioridade neste momento e dever-se a fazer tão rápido quanto possível. Porque, neste momento, é a única forma que temos de conquistar, aí sim, a chamada imunidade de grupo. Portanto, apenas com a vacina isso é possível. E quanto mais rápido nós conseguirmos atingir essa imunidade de grupo, mais rápido poderemos voltar a ter uma vida, enfim, tão normal quanto possível, mas recuperar, no fundo, aquilo que esta pandemia, os danos que esta pandemia tem causado.